O nome da pregação de hoje é Administrador Infiel. É a parábola de Lucas capítulo 16, que traz um tema que muitas vezes traz uma história que muitas vezes parece tão difícil de explicar. Mas eu acredito que essa percepção é apenas superficial. Eu acredito que o texto não é tão difícil assim. Vamos lá então, Lucas capítulo 16, verso 1. Jesus também disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado perante ele de esbanjar os seus bens. Ou seja, esse administrador, uma espécie de mordomo. Então ele o chamou e disse: que é isso que tenho ouvido falar a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais ser meu administrador. E disse o administrador a si mesmo: que vou fazer, já que o meu senhor me tira a administração? Para cavar não tenho forças, e tenho vergonha de mendigar, mas sei o que vou fazer, para que quando for tirado da administração, me recebam em suas casas. Então, chamando cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 batos de azeite. Disse-lhe então: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Perguntou depois a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 coros de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E aquele senhor elogiou o administrador injusto por ter procedido com astúcia, ou seja, inteligência. Pois os filhos deste mundo, ou seja, os ímpios, são mais espertos e astutos para com a sua geração do que os crentes, os filhos da luz. E eu vos digo ainda: fazei amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando estas riquezas vos faltarem, eles, os amigos, vos recebam nos tabernáculos eternos, ou seja, na eternidade, na glória. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no muito, no pouco, também é injusto no muito. Aqui a gente já vai fazendo com que caia por terra a noção que você tem de bate-pronto, de que Jesus está incentivando a desonestidade, que é o que muitas pessoas pensam. Olha o que ele está dizendo: quem é fiel no pouco, ele vai ser fiel no muito. Quem é injusto no pouco, vai ser injusto no muito. Ou seja, ele está repreendendo a injustiça. Então é óbvio que neste texto, Jesus não está incentivando a injustiça, a desonestidade. Não é isso que está acontecendo aqui. Verso 11. Se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? Ou seja, se vocês não são fiéis nas riquezas materiais, quem vai dar a vocês as riquezas espirituais? E, se não fostes fiéis com o que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom e às riquezas. Os fariseus, que eram gananciosos, avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Como eu disse para vocês aqui antes, este versículo, os fariseus eram gananciosos, é a base para interpretar toda a parábola. Obviamente, o que Jesus também disse aqui, a partir do verso 9 em diante, é a base. Mas este versículo é o mais importante para que a gente entenda toda essa parábola aqui. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Havia um homem muito rico. Ele possuía um mordomo, um administrador que cuidava de toda a sua casa. Algumas vezes a palavra usada para esse homem era o dispenseiro, aquele que cuidava da dispensa. Mas diz o texto que ele estava esbanjando os bens. O texto não diz que ele foi pego em corrupção, no sentido de roubar uma parte dos bens de seu senhor. Não foi isso. Ele apenas não administrava de maneira correta, o que obviamente trazia prejuízo ao seu patrão. Ao ouvir isso, o patrão disse: está despedido. O homem ficou apavorado. Eu não tenho condição de cavar, não tenho força. Tenho vergonha de mendigar. O que farei? E aí, pensando no futuro, coisa que crentes muitas vezes não fazem. É isso que Jesus está dizendo aqui, ó. Tá vendo? Até os ímpios são astutos, são espertos. Os ímpios, que são malignos, eles pensam no amanhã. Eles pensam em relação à provisão do amanhã. E vocês que são crentes, muitas vezes vocês não fazem isso. Vocês se esquecem de pensar na eternidade. Então ele está passando aqui a ideia do pior para o melhor. Ele está fazendo uma comparação. Poxa, se até os ímpios, até eles pensam, se preocupam com o amanhã, vocês não deveriam se preocupar com a eternidade? E aí ele diz: eu já sei o que eu vou fazer. Ele se aproximou dos homens que deviam ao seu patrão e disse: quanto você deve ao meu patrão? 100.
Tá ok, escreve aqui 50. Quanto você deve ao meu patrão? 100. Escreve aqui 80. E aí Jesus diz, das riquezas de origem iníqua fazei amigos. Por quê? Diz o texto que o homem, o administrador, pensou, eu vou agir com astúcia, com sabedoria, para que esses homens a quem eu ajudei, eles me ajudem depois que eu for despedido. O que muitas pessoas pensam de bate-pronto em relação a essa história? Seria assim, ó, que esse homem, esse administrador, trabalhava num restaurante. E a conta do cara ali daria R$400. Mas sabe o que ele fez? O camarão ele não cobrou. Ó, não vou cobrar o camarão não, tá? Aí depois você me dá uma caixinha. Sim, a conta seria 400. Tirou o camarão, R$200. A conta sairia então por 200. Ora, se ele desse R$50 de caixinha, o cliente ainda estaria no lucro. O cliente estaria muito feliz, metade do preço. Não, não é isso. Provavelmente não é isso que está acontecendo aqui. Por que não? Porque diz o texto que o patrão elogiou o administrador. Então não faz sentido, né? Imagina, eu sou o patrão. Aí o meu empregado vai lá e me rouba. A conta é 400, ele elimina metade, para ele receber uma caixinha, e eu vou lá e, você é fera, você é inteligente, parabéns. Não faz sentido nenhum. Então, não é isso que está acontecendo aqui. O que provavelmente está acontecendo é o seguinte, aqueles homens não pagavam a conta. Podia ter juros ali no meio, e mais, e isso que eu acho que é o grande fator diferencial aqui, provavelmente ele tinha uma parte que o administrador recebia. E ele abriu mão. Falou, ok. Olha, é 100 que você deve? Tem a minha comissão aí? Vamos tirar tudo isso aí, vamos tirar os juros. Está aqui, escreve 50. E aí aquele cara que não ia pagar, agora ele pagou. O administrador gostou, falou, que legal. Parabéns, você conseguiu resolver o seu problema. O meu problema, esse cara vai me pagar. E você também agora vai ter ajuda quando você sair daqui. Então, tudo indica que essa é a interpretação. De qualquer maneira, a gente não tem esses detalhes. De qualquer maneira, o que acontece aqui é o seguinte, aquele administrador tinha o poder de ajudar financeiramente aqueles homens. Aqueles homens que deviam alguma coisa. E ao se verem com a dívida pela metade, eles ficaram extremamente gratos. E por isso, eles então estariam dispostos a receber aquele homem em suas casas, quando ele fosse oficialmente despedido. E aí Jesus diz, das origens, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. E eu já vou explicando isso aqui ao longo da pregação. Primeiro, esse texto fala sobre mordomia cristã. O que é mordomia cristã? Esse administrador, ele não era dono de nada. O Senhor era dono. Ele administrava, mas diz o texto que ele estava desperdiçando, ele não estava administrando de maneira correta. O mesmo se dá comigo e com você. Nós não somos donos de coisa alguma. Deus diz em Ageu, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. A fauna, a flora, todos os seres vivos, incluindo o ser humano, os astros, o cosmos de maneira geral, tudo é meu. Cada alma aqui é minha. É por isso, por exemplo, que você não tem nem o direito de se matar. Suicídio é homicídio contra si mesmo. É pecado. Por quê? Porque nem a sua vida é sua. Tudo que você tem, seu tempo, seus dons, suas aptidões, todas as coisas, tudo que você tem é de Deus. Você é um mordomo. Você administra. Seus bens não são seus. Ora, em primeiro lugar, o que essa história vem a nos dizer é que um dia eu e você vamos prestar contas do que temos feito com as riquezas que Deus tem dado a nós. Nosso tempo, nossa família, nosso dinheiro. Nosso dinheiro. Quer comais ou façais qualquer outra coisa, ordena Paulo. Façam tudo para a glória de Deus. Você, hoje, quantas vezes você está desperdiçando o seu tempo com inutilidades? Rolando o Instagram o resto do dia, matando o seu tempo.
E se você pensar que o seu tempo é a sua vida, e a sua vida é a maior riqueza que Deus deu a você, porque a Escritura mesmo declara isso, que a sua vida é a coisa mais rica que Deus deu a você. Lembra quando Jesus fala, não andem ansiosos pelo que haver de comer, beber ou vestir, porque a vida é mais do que o alimento. Ou seja, você é muito mais caro do que a comida, do que o gado, do que todas as riquezas que existem. Você vale muito mais. Então, se a sua vida é o seu tempo, quando você desperdiça o seu tempo, você está desonrando o Senhor. Você está pecando contra Deus. É sobre isso que essa história fala. Também fala, e aqui o texto é mais direto ainda em relação ao dinheiro mesmo, sobre quantas vezes nós não administramos o nosso dinheiro de maneira correta. Nós desperdiçamos dinheiro para impressionar pessoas que nos odeiam. Compramos coisas que não gostamos para impressionar gente que nos odeia. Inúmeras e inúmeras vezes. É assim que funciona. Ed Bernays, ele era sobrinho de Freud. Ele foi o pai do marketing moderno. Esse cara, ele entendeu que as pessoas, elas não compram as coisas pelo valor intrínseco da coisa. Ou seja, um carro serve para me levar de um lugar a outro. É isso. Só isso. Ele entendeu que as pessoas não fazem a compra pensando nisso. Eles compram pelo status. Eles compram olhando, isso aqui vai fazer com que eu me sinta um vencedor e por aí vai. Quantas vezes nós desperdiçamos nossos recursos, recursos que Deus nos deu, para impressionar outros. Estamos, assim, defraudando os bens de nosso Senhor. O dinheiro é uma bênção. Ele não é uma coisa ruim e nem neutra. A Bíblia descreve a riqueza como uma coisa boa em si mesma. Tanto que quando Deus cria todo o mundo, a riqueza, todas elas, o metal, os metais, o gado, ele diz assim, e Deus viu que era bom. Ou seja, a matéria, ela é boa, ela não é neutra, como dizem. Gênesis declara que a matéria é boa. Platão via a matéria como algo ruim. Não é essa a perspectiva cristã. O mundo material, as riquezas foram criadas por Deus. Deus as descreve como boas, essencialmente. Assim como, por exemplo, o seu filho. O seu filho é bom, essencialmente, no sentido de que ele traz alegria, de que ele é a imagem e semelhança de Deus, nesse sentido. Somos corruptos, óbvio, mas ele é bom nesse sentido, é uma coisa boa um filho. Mas você não pode fazer do seu filho um ídolo. O mesmo se dá com a riqueza. A riqueza é uma coisa essencialmente boa, mas você pode fazer dela um Deus, um mamon. Mas, inúmeras vezes, não nos utilizamos das riquezas de maneira positiva e com a perspectiva cristã. Desperdiçamos nossos bens, principalmente motivados na cobiça. Principalmente motivados em impressionar os outros. Faz um teste. Quando você for comprar qualquer coisa, for comprar um carro, você faz a seguinte pergunta: por que eu quero esse? Por que eu quero esse aqui especificamente? Tente encontrar uma razão, um motivo racional do porquê. Por que ele vai ser tão produtivo para você? Você está lá e o carro, tem um carro ali que valia, sei lá, 50 mil. E aí tinha um outro que era 150. 3 vezes mais. Aí você pergunta, peraí, ele 3 vezes mais, ele vai me tornar 3 vezes mais produtivo? Faz sentido isso? E eu vou te falar uma coisa. Para pessoas muito ricas, não faz nem diferença. Eu nem preciso fazer essa conta. Para a maioria de nós, um carro acaba com você. Um carro. Para a maioria de nós, um carro acaba com você. Há 20 anos eu sou pastor. A quantidade de vezes que eu vi gente enroscada por conta de um carro, porque estava desperdiçando o seu dinheiro, queimando o seu dinheiro, numa coisa que não iria fazer diferença para ele. Se ele comprasse outro, vou te dar um exemplo. O fulaninho queria comprar um carro. E aí ele veio, vou comprar esse aqui. Eu falei, quanto você ganha? Aí ele falou, 5 mil. Aí eu falei para ele, não, peraí. Na época, só para você ter uma noção, eu estava comprando um Escort azul. Bebê.
Eu não lembro que acho que eu fui comprar um imóvel, acho que foi alguma coisa assim. Eu fui comprar um imóvel, apareceu uma oportunidade e acho que foi isso, alguma coisa nesse sentido. Ou alguma coisa na igreja que a gente ia comprar, eu não lembro o que era, mas enfim. Eu lembro que o carro, na época, era uns R$ 5.000. Mas o cara tinha acabado de fazer o motor, estava, nossa, pintura, tudo impecável. E apareceu um outro carro, parcelado lá. O cara falou, parceladinho aqui para você. Aí o carro de 40 para 80 mil. Aí eu falei, não, 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 não. Isso aí não dá para mim, isso vai me enroscar. Vou andar nesses cortes aqui. De vez em quando ele pode parar. Tem problema, tem problema. E aí eu lembro falando para essa pessoa, quanto você ganha? Aí falou lá, acho que 5.000. Aí eu falei, esse é o carro para você? Esses cortes. Não, que isso, pastor? Eu falei, meu amigo, essa sua alegria de comprar esse carro mais bonito agora vai se transformar em desespero quando você notar a prestação alta, aí tem o gasto, IPVA. Quantas vezes as pessoas, os crentes fazem isso? Estou dando o exemplo do carro, mas isso aplica para tudo. Não é um incentivo à avareza, o que eu estou dizendo, que é, olha, nós somos infelizes quando adquirimos coisas. Não, eu acabei de dizer, as riquezas são uma bênção, alegram a gente. É algo tão gostoso quando você tem um dinheiro. Você pode, por exemplo, fazer um passeio com a sua família. Você pode ir lá jantar. Vamos comer ali um negócio ali. Então, é uma bênção. A questão é quando você administra de maneira incorreta por conta da cobiça, por conta de impressionar outros. Você precisa lutar contra esse mau administrador que há aí no seu coração, que é a cobiça. Que é a cobiça. Não é, de forma alguma, uma pregação, um incentivo a ver as coisas materiais de maneira incorreta. Outro exemplo, ou ver de maneira negativa. Eu lembro, na época eu tinha um carro melhor. E aí um rapaz veio perguntar para mim, pastor, querendo comprar um carro, esse carro aqui. E era um carro igual ao meu, na época era um Golf. Meu Golf era novinho, meu carro, ele queria comprar um igual ao meu. Aí eu falei, não, não compra. Ué, mas você tem? Ué, eu tenho. Falei, não faz isso. Falei, o meu tá aqui, ó. Você vai pagar, quanto você ganha? Olha o que você vai pagar. O que você tem? Você não tem nada, você não tem nem casa própria, rapaz. Você não tem nada. Nada. E por que você vai usar esse carro? É para o seu trabalho? Tem que ser esse. Aí as respostas são irracionais. E pessoas que não avançam, não prosperam. Por quê? Porque há um mau administrador dentro do coração delas. E esse mau administrador reside em todos nós, que é o pecado. Que é o pecado, motivado pela cobiça, motivado por impressionar outros, esbanjamos os recursos que Deus nos deu. Isso é pecado. Isso é pecado. Até quando você já tem algo, é pecado o desperdício. Lembra de quando Jesus multiplicou os pães? Ele ajuntou quantos cestos? Quantos? 12. É por isso que eu perguntei para vocês, porque eu tinha esquecido. 12. 12 cestos cheios. Se Jesus, que tem o poder de transformar 5 pães e 2 peixes em alimento que alimentou uma multidão, e ele guardou tudo, não desperdiçou nada. É assim que nós devemos fazer com as riquezas que Deus nos dá. Mas, esse nem é o maior foco deste texto. Vamos para o segundo ponto. Sabedoria para o futuro. O homem foi lá, ajudou os clientes do seu patrão, os homens que deviam ao seu patrão, e o patrão disse, parabéns, os filhos deste mundo são mais sábios na administração das riquezas do que os crentes. Os filhos deste mundo são mais inteligentes, mais astutos. Essa é a palavra aqui usada. Veja isso. Quantas vezes você nota ímpios levantam cedo? O cara tá lá. O cara tem uma baita de uma empresa. Vê o negócio. O cara tem uma empresa, tem um monte de empresa, está num carrinho simples. E você aí, quebrado, num Honda Civic.
Vê se está certo isso. Esse cara é ímpio. Cara ímpio. Cara ímpio. Está lá, levanta cedo, econômico, carrinho simples, tudo pensando lá na frente. Pensando no amanhã. Pensando em aposentar e ter dinheiro. Quando ele não puder mais trabalhar, que era o caso aqui do administrador. Estava velho, eu vou ter. Então o cara levanta cedo, o cara é econômico, não torra o dinheiro. O cara é ímpio, ímpio faz isso. Conheço um monte de ímpio assim. Já li um monte de livro de ímpio fazendo isso, descrevendo assim a sua vida. Levanta cedo, o cara é disciplinado. Disciplinado, o cara vai lá, faz o exercício físico, fica forte fisicamente, forte no sentido de ter saúde. Tudo isso, tudo pensando no amanhã. Aí os crentes, diz Jesus, vocês não pensam no amanhã, na eternidade. Ímpios pensam. Ímpios são disciplinados. Ímpios são inteligentes e astutos, pensando no futuro, num futuro próximo, apenas esta vida. Se até eles fazem isso, por que vocês não pensam no futuro maior, que é a eternidade? E aí Jesus diz, depois de elogiar aquele homem, depois do administrador elogiar aquele homem, Jesus então começa a explicar, olha, da riqueza de origem iníqua, fazei amigos, para que estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. A interpretação tradicional, e é a que eu acredito que está correta, deste texto, é o seguinte, assim como aquele homem ajudou financeiramente aqueles devedores, para que eles recebessem aquele administrador injusto em suas casas, o que Jesus está dizendo é, quando nós contribuímos, quando nós ajudamos um pobre, quando nós investimos no reino de Deus, nós estamos semeando para a eternidade. Este é o sentido. Por exemplo, um dia você chegará no céu e um rapaz se aproximará de você e vai dizer, ei, há aqui uma residência para você. Por quê? Porque você creu em Jesus, porque somos salvos pela fé, e essa sua fé se materializou de muitas maneiras. Uma delas é que o dinheiro não era o Deus do seu coração. Você foi generoso. Eu estou aqui porque um dia uma igreja, um pregador, alguém pregou para mim. Mas porque você, através do seu recurso, manteve aquela obra. E por isso eu estou aqui. E por isso você também está aqui. Em 1 Coríntios 9:11, Paulo estava defendendo o direito de ele e os outros apóstolos, aqueles que viviam do evangelho, aqueles que pregavam o evangelho, de viver financeiramente do evangelho. E Paulo estava sendo acusado de ser ladrão. A igreja de Corinto estava dizendo, Paulo, que isso? Por que você tem que receber? Aí Paulo gasta um capítulo inteiro falando sobre o direito de ele e todos aqueles que vivem do evangelho sobreviver do evangelho. E aí Paulo diz assim, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Nós estamos semeando uma riqueza que é infinitamente superior, que Jesus chama aqui de a verdadeira riqueza. Ele diz, ele se refere às riquezas materiais como riquezas injustas, e as riquezas espirituais, Jesus chama de riquezas espirituais. Olha, a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza. Nós estamos semeando na vida de vocês a verdadeira riqueza. Vocês não querem semear essa riqueza injusta, material e pequena? O que estamos semeando é muito mais caro. É isso que Paulo está dizendo. Lembra quando Jesus também disse, aquele que dá um copo de água para o profeta vai receber galardão de profeta? É basicamente o que está acontecendo aqui também. Você semeia algo material, mas se torna participante das riquezas espirituais que aquele profeta, aquele pregador é participante. Então, o texto fala sobre isso. Lucas capítulo 8 fala de mulheres que serviam Jesus através de seus bens. No verso 10 e 11, vamos ler novamente. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se não fostes fiéis no pouco, que é a riqueza injusta, ou seja, a riqueza material, quem vos confiará o muito, que é a riqueza espiritual? Então, o pouco e o muito aqui, com base no próprio contexto, é isso.
O pouco representa as riquezas materiais. E o muito, as riquezas espirituais. Quer ver outro exemplo? Lá em Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e omitis o que é de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Devieis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Está vendo? Jesus considera que o dízimo, que a contribuição financeira é pouco, é a parte menos importante. A parte mais importante é a justiça, a misericórdia, a fé. Essa é a verdadeira riqueza. Então, é sobre isso que o texto bíblico está falando. Sobre o fato de que, quando nós contribuímos, quando nós colocamos o nosso dinheiro para que pessoas sejam ajudadas, para que o evangelho seja pregado, nós estamos preparando moradas celestiais. Olha essa promessa. É interessante aqui, né, de Mateus 23, há uma polêmica, né, para alguns sobre o dízimo. Alguns acreditam, não, acho que o dízimo não tem mais valia no Novo Testamento. Uma boa parte acredita que sim, como eu. Alguns dizem, mas não tem a menção de dízimo no Novo Testamento. Tem, acabei de citar, Mateus 23. Aí a resposta para isso é, não, deles. Mas Mateus 23 ainda não é o período da nova aliança. Por quê? Porque a nova aliança se dá mesmo com a morte e ressurreição de Jesus, assunção ao céu e descida do Espírito Santo. Se esse argumento fosse verdadeiro, então a gente teria que dizer que o sermão inteiro da montanha não vale. E o sermão da montanha, ele é a base de todo o Novo Testamento. Então me parece que não é correto isso. Agora, olha que coisa, lá em Malaquias, R.C. Sproul, pregando sobre isso aqui, ele faz essa menção justamente a este texto de Malaquias 3:10, e essa questão do dízimo como uma das interpretações, como um dos significados de tudo isso que está sendo dito aqui. E veja o que o texto diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento à minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. O R.C. Sproul, comentando isso aqui, ele diz assim, só tem um lugar na Bíblia em que Deus fala para você, pode me provar. Em todos os outros é pecado. Aqui Deus diz, pode me provar. Sejam fiéis e façam o teste, se eu não vou abençoar vocês. Eu sei que nós vivemos em uma época em que se utilizam esses textos de maneira errada. Eu sei disso. A contribuição se torna um meio de ganhar dinheiro, de gente corrupta e gente desonesta. Mas a desonestidade deles não anula o princípio bíblico de que Deus abençoa sim. Quando nós semeamos bens materiais, nós colhemos não apenas bens materiais, mas colhemos riquezas espirituais. O que é, diz o texto aqui, a verdadeira riqueza. Eu vou contar para você algumas histórias. Eu já estou encerrando. Primeiro, a de Elias. Lembra, Deus estava sustentando Elias junto a uma fonte. Diz o texto, a fonte secou. Elias foi até uma viúva. Chegando lá, ele disse, porque Deus havia enviado, olha, dá de comer a mim. A mulher disse, eu não tenho. Eu só tenho um prato de comida, eu vou comer e vou morrer. Aí Elias diz assim, ok, dá para mim primeiro. Depois você come. A mulher creu, deu o prato de comida para Elias e ela viu a provisão de Deus sobre ela. Essa história, eu sei também, muita gente usa para o mal, mas não deixa de ser verdade. O fato de que Elias ali representa a Deus, de que quando nós somos fiéis a Deus, como que Deus supre a nossa casa, como que Deus prometeu suprir as nossas vidas. Olha essa história. É de um homem chamado Senhor Toto, acho que é isso o nome dele. Eu lembro da mulher dele, Dona Lourdes. Na igreja dele havia uma dívida de 3 meses do programa da rádio. E aí o pastor fez um desafio na igreja para que eles conseguissem pagar. E aí, esse casal, eles eram meeiros, ou seja, metade do que produziam ia para o dono. A mulher ouviu e disse para o marido, amor, a gente tem que ajudar. Aí o marido falou, a gente não tem nada. Porque a gente não tem nada em casa, não temos nada. O que eles tinham de melhor era um galo. A mulher, segunda de manhã, pôs o galo debaixo do braço, foi até o pastor e falou, pastor, está aqui o galo. O pastor foi, fez essa campanha, o pessoal ajudou, conseguiram pagar
a rádio, os 3 meses atrasados e mais um ano. E aquela mulher deu o galo. E diz a história, um pastor chamado Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, ouviu a história e contou essa história no Canadá. Alguém ouviu e falou, mas e como é que está a dona Lourdes? Ah, tá bem. Ela tem um sonho de ter uma geladeira e um fogão. Deram o fogão e a geladeira para ela. O pastor contou essa história em outro lugar. Alguém ouviu e falou, como é que é a terra deles lá? Os irmãos ricos da igreja se uniram, compraram a terra para a mulher. Agora não era mais meieiro, agora tudo era deles. Outro lugar, a história foi contada. Mas peraí, mas tem água lá? Juntaram os irmãos, cavaram poços para a irmã. Outro lugar, essa história foi contada. Mas é a casa dela, como é que está? Ajuntaram lá os irmãos, construíram uma casa, mobiliaram a casa todinha, a casa bonita. A história cruzou o oceano. Um jornalista do New York Times ouviu a história, quis entrevistar a mulher, pegou um avião, veio aqui no Brasil entrevistar a mulher. E essa história rodou e rodou o mundo. Tudo através de uma mulher que só quis ajudar para que o evangelho continuasse a ser pregado. Esse talvez seja o grande problema aí das igrejas neopentecostais. A contribuição é um negócio que eles fazem. Eu dou tanto para receber tanto. O coração deles não está em Deus, não tem nenhuma preocupação com o reino de Deus para que o evangelho seja difundido. Mas a mentira deles, a avareza desses falsos pastores, não anula a verdade de que Deus é fiel ao seu povo, de que um genuíno crente, ele não ama o dinheiro. E qual é uma das provas disso? Como essa história nos mostra, ele tem prazer em ver o evangelho indo longe. Tem prazer em ver o evangelho sendo difundido. Essa é a interpretação do texto. Da riqueza de origem iníqua, fazei amigos, para que elas vos recebam nos tabernáculos eternos. Não é o dinheiro, não é o dízimo, nada disso que nos salva. Mas um crente genuíno, ele tem um coração quebrantado, porque a Bíblia declara que Deus tira o nosso coração de pedra, nos dá um coração de carne. Um coração que é generoso, que tem prazer em ver o evangelho sendo difundido mais e mais. Vamos ficar de pé?